Ainda falando sobre a Era Vargas, aula 3, vamos falar sobre o Estado Novo. Como vimos anteriormente, o governo de Getúlio Vargas terminaria em 1938, porque ocorreria aí uma nova eleição presidencial, né, com voto direto. Em 1985, a chamada intentona comunista levante ocorrida em 1985 possibilitou a Vargas decretar estado de sítio no Brasil. Algum tempo depois, isso já em 1937, as campanhas presidenciais iniciaram. E aí São Paulo lançou a candidatura de Armando de Salles Oliveira. Na outra chapa, apoiado pelo governo, estava o paraibano José Américo de Almeida. Em setembro de 1937, com os candidatos mantendo uma agenda de compromissos com suas campanhas, o governo varguista divulgou à imprensa a existência de uma conspiração comunista no país, que tinha o objetivo de tomar o poder. Essa conspiração recebeu o nome de Plano Cohen. Tudo não passava de uma farsa. O Plano Cohen, na verdade, foi construído pelos militares e integralistas que eram apoiadores do governo varguista. Em 10 de setembro de 1937, ou melhor, 10 de novembro de 1937, Vargas ele dissolveu a Assembleia Constituinte. O presidente otorgou, ou seja, impôs, né, uma nova Constituição. Essa nova Constituição ficou conhecida como Constituição Polaca, por se assemelhar à Carta da Polônia, de caráter autoritário e que decretava o estado de emergência no país. Nacional Desenvolvimento de Getúlio Vargas. É evidente que durante o Estado Novo houve uma grande centralização política e econômica nas mãos do presidente. Muitos inimigos de Vargas, diante da censura, resolveram se exilar em diversos países. No plano econômico, né, conhecido como nacional desenvolvimentismo, Vargas conseguiu apoio dos Estados Unidos, que, envolvidos na Segunda Guerra Mundial, buscaram apoio brasileiro. Então, graças a essa amizade, a esse acordo com os Estados Unidos, Vargas contraiu grandes empréstimos para investir na nacionalização da economia, principalmente criando grandes estatais. E aí nós temos algumas dessas estatais que foram criadas no projeto conhecido como Nacional Desenvolvimentismo de Vargas. Em 1941 foi criada a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN. O objetivo era produzir aço para o consumo interno. Em 1938, Vargas criou o Conselho Nacional de Petróleo, CNP, estatizando a exploração e refino das produções de petróleo existente e o controle sobre a distribuição. Em 1942, Vargas ele fundou a Companhia Vale do Rio Doce, com o objetivo de explorar minério do ferro da região, Minas Gerais, e a Companhia Hidrelétrica de São Francisco. Né? Vale ressaltar que hoje a Vale do Rio Doce, que essa companhia não é mais Vale do Rio Doce, né? Porque ela foi vendida ao setor privado, hoje é chamada apenas de Vale. Nas indústrias de base implantadas por Getúlio Vargas, né, temos aqui a industrialização, que começou justamente no seu governo. Em 1940, por exemplo, 70% das indústrias brasileiras haviam sido criadas. A partir de 1930, sob a organização sindical e direitos trabalhistas, os trabalhadores que são responsáveis pela produção do país e, consequentemente, os consumidores da maior parte da produção sempre foram alvos dos presidentes brasileiros. Então, nós temos aqui os operários do Brasil. Em 1943, né, Vargas decretou a consolidação das leis do trabalho.
ficou conhecida como CLT, Consolidação da Lei do Trabalho. O objetivo da CLT era unificar a legislação existente sobre as relações de trabalho no Brasil, fixação de um salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas, férias remuneradas, licença maternidade, proibição do trabalho aos menores de 14 anos, entre outras determinações. A política acerca do trabalho não regulava somente a relação entre empregador e empregado, mas principalmente em relação aos sindicatos. Por quê? Os sindicatos que eram para ser independentes do governo acabaram se submetendo ao controle do Estado e organizando-os por categoria profissional. Aí foi criada também a Justiça do Trabalho. A função era conciliar empregadores e empregados. E aí, por fim, foi instituído o imposto sindical, que corresponde ao valor de um dia de trabalho anual do funcionário e era repassado ao sindicato e à Justiça do Trabalho. Apesar das grandes conquistas na área trabalhista, as políticas empregadas por Vargas nem sempre agradaram aos trabalhadores, né? Muitas greves foram realizadas, mas a partir do momento que o sindicato se submeteu ao controle do Estado, essas greves elas foram proibidas, por serem incompatíveis com a produção nacional, e os trabalhadores que aderissem a elas eram severamente punidos. Os indígenas no governo de Vargas. Durante o governo de Vargas foi criado um programa chamado Marcha para o Oeste. O objetivo era de ocupar territórios conhecidos como vazio demográfico. No entanto, o que chamavam de vazio demográfico, na verdade, eram áreas do interior do país, principalmente na região centro-oeste. E essas áreas com grande capacidade produtiva e eram áreas ocupadas por etnias indígenas. E aí, em 1939, Vargas criou o Serviço de Proteção aos Índios, SPI, com o objetivo de enaltecer a imagem dos indígenas e introduzi-los, ou incorporá-los à sociedade brasileira. Desde então, a imagem do indígena passou a fazer parte das campanhas publicitárias governamentais, que difamavam o europeu indesejável e consagravam o indígena, tentando mudar a concepção eurocêntrica da história da cultura vigente no país, porém sem perder a identidade indígena. De civilização europeia consagrar o ideal de cultura brasileira. Apesar das inúmeras políticas de apoio à condição indígena no país, o governo ele continuou repetindo os mesmos erros do passado. Então, por diversas vezes, o indígena era considerado como ser incapaz, como alguém inferior, muitas vezes considerado como animal. Então, os interesses indígenas, muitas vezes, eles eram desrespeitados e eram implementadas políticas que não condiziam com suas necessidades. Ou seja, era muito claro que o governo varguista estava mais interessado na ampliação da produção agrícola nacional, contar com o território ocupado por indígenas, do que propriamente em defender os direitos naturais dos índios, principalmente em relação ao acesso à terra.